Bom, e agora eu vou comentar só alguns detalhes do porquê que eu acho que esses aplicativos que eu já mostrei aqui, eles são melhores um pouquinho para esse tipo de atendimento, tá? O primeiro deles, por que a gente não usa, ou deveria ou não utilizar o WhatsApp para fazer isso, tá? Eu prefiro muito mais a forma como a gente consegue controlar as coisas nos outros softwares, tá? Então, como o Zoom e como o Airby. Um outro ponto que eu acho que é bastante válido é a questão do contexto, tá? Então, quando a gente faz o usuário ir para um outro contexto, ele sai do contexto aqui do WhatsApp, né? Então ele sai desse contexto de estar recebendo mensagem toda hora, de às vezes aparecer uma mensagem ali no meio da ligação, então isso ajuda bastante, tá? Então eu também gosto bastante disso, tá? De colocar esse contexto diferente. Então a pessoa sai do contexto de ficar conversando no WhatsApp para entrar num contexto de aula. E aí sim entrar no Zoom ou entrar no Airby, por exemplo, para fazer a sua aula, para fazer o seu atendimento. Então acho que isso é bastante válido. Outro ponto interessante, a gente tem outros aplicativos, como por exemplo o Skype também, tá? Que é bastante famoso. Então, dá para utilizar o Skype? Dá para utilizar o Skype. O único detalhe também que o Skype ele tem ele é um pouquinho mais pesado, tá? E você vai ter que criar conta e tudo mais. Então, acho que é bastante válido o Zoom e o Airby por causa disso. Você consegue fazer o seu usuário entrar sem precisar criar uma conta. Então, isso ajuda bastante aí nesse engajamento, né? Então, nessa fricção que a gente fala. Então, é mais fácil para o usuário entrar quando ele não precisa criar uma conta. O outro detalhe, uma coisa e agora é só um teste que eu fiz aqui, não foi um teste 100%, mas a gente fez um teste de algumas aulas aqui utilizando os 4 aplicativos, e o Zoom e o Airby foram os que tiveram o melhor áudio e o melhor vídeo, tá? Então, no WhatsApp ficou um pouquinho estranho, assim, tinha hora que dava umas travadinhas e tudo mais, funciona super bem, tá? Obviamente a gente costuma utilizar bastante aí o WhatsApp, mas nos testes para aula, o que eu percebi aqui é que o WhatsApp não ficou tão legal. E o Skype, a gente tem essa limitação aí, ele é um pouquinho pesado, tem que criar conta para poder entrar aí na chamada, tá? Então, mas é uma alternativa possível, tá? Você pode utilizar o WhatsApp, porque provavelmente o seu paciente, o seu cliente já está no WhatsApp, então você pode utilizar o WhatsApp tranquilamente, ou ainda você pode utilizar o Skype tranquilamente. E a gente tem mais uma opção que é o Telegram, tá? Então você pode utilizar o Telegram também, ele também tem videochamada, você consegue fazer também tudo pelo Telegram aqui, que também funciona, tá? São algumas alternativas aqui para a gente conseguir realizar aí as aulas, os atendimentos, tudo online, tá? Então, é alguma das alternativas aqui que eu conheço e que eu já utilizei, tá? Então, eu uso bastante esses dois, com muito mais frequência eu utilizo, obviamente, o Zoom, tá? Então é bastante legal, ele funciona super bem, mas a gente tem essas outras opções todas aqui, que você, dependendo do tipo de cliente, paciente ou aluno que você tem, você pode escolher atuar em algum outro. Tá? Então vamos supor que por algum motivo não funcionou de maneira alguma, nem o Zoom, nem o Airby, vai para o WhatsApp e faz no WhatsApp mesmo. Né? Então nada de preciosismo aqui. Tá? Se você percebeu que não deu certo por algum motivo esses dois aplicativos aqui com os seus alunos, com os seus pacientes, com os seus clientes, vai para o que funciona aí também. Tá? O WhatsApp todo mundo já tem instalado no celular, então simplifica bastante. Tá? Então fica uma dica para quando a gente não consegue fazer funcionar os dois primeiros aqui, por exemplo, a gente pode utilizar os demais como um plano B aí.